pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Estamos aí com uma dica hoje, trazendo aí um exemplo aí de tabela periódica, para quem está procurando uma tabela periódica aí pela internet e não está encontrando, né? A nossa sugestão hoje é a tabela periódica lá do site tabelaperiodica.org. É só digitar aí no link aí www.tabelaperiodica.org, lá do professor Luiz Brudner, né? A gente teve uma conversa com ele aí, pediu autorização para ele para estar usando aí nos nossos vídeos esse exemplo aí de tabela periódica, né? E ele concedeu aí essa autorização, e a partir de hoje as nossas informações de massa, número atômico e outras informações aí dos elementos, a nossa referência aí a essa tabela periódica, correto? Então consultem lá o site tabelaperiodica.org, muito bom esse site, recomendamos, né? Então tem aí à disposição de vocês a possibilidade de impressão de tabela atualizada, versão 2018 aí, de acordo aí com as normas da IUPAC. Então fica aí a dica, correto, pessoal? Aquele abraço, professor Ronaldo, fiquem ligados aí na continuação do vídeo, vamos falar de concentração em quantidade de matéria. Valeu, um abraço. É isso aí, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo. Nosso assunto aí da nossa aula hoje vai ser concentração em quantidade de matéria, também chamada de concentração molar, e também aí mais conhecida aí por molaridade, né? E o que vem a ser isso, né? O número de mols aí do soluto dissolvido por litro de solução. Então temos duas fórmulas aí a considerar. A fórmula da molaridade, no caso, a concentração em quantidade de matéria, que temos esta primeira aqui, uma fórmula mais condensada, onde o valor de N1 significa a quantidade de mols do soluto. Às vezes o exercício pode fornecer aí para vocês a quantidade de mols, né? E o valor de N1, nós podemos também fazer uma decomposição aí desse número, desse valor, né, que vai ser N1, que vai ser igual à massa do soluto dividido aí, no caso, pela massa molar, né? Pela massa molar aí no caso. Então a complementação dessa fórmula, para deixar ela mais completa, a fórmula aí da concentração molar, é esta aqui, onde nós temos esse primeiro M, o M da molaridade ou concentração molar, a massa do soluto, o M1, a massa aí no caso molar, que é dada na unidade de medida gramas por mol, e o volume é a unidade de medida sendo o litro. Sempre lembrando aí, né, pessoal, para deixar as unidades de medida corretas, para que não tenhamos erros aí nas respostas e na resolução dos exercícios. Bom, olha o que está falando aí também sobre a molaridade. Ela pode ser expressa também aí por M maiúsculo, né, que seria a abreviação de mol por litro. Uma solução cujo resultado seja, por exemplo, 0,35 mol por litro, é uma solução 0,35 molar, sendo lida como, né, no caso aí, 0,35 molar. Podemos encontrar dessa maneira também. Para fixar aí esse assunto, vamos lá para a resolução de alguns exercícios. Então, é esta a nossa proposta para hoje, correto? Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: uma solução de ácido clorídrico, HCl aí, uma solução aquosa aí no caso, foi preparada dissolvendo-se 120 gramas de cloreto de hidrogênio, né, no caso aí é o outro nome aí do ácido clorídrico também, em 100 gramas de água. Considerando que a densidade da água é igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico, determine qual das alternativas abaixo indica o valor aproximado da concentração em mol por litro da solução preparada. Um exercício bem interessante que traz para nós aí uma junção aí de concentração em quantidade de matéria com densidade também, né? Então temos aí 5 alternativas. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Usando a fórmula da densidade, nós vamos calcular o volume, porque veja que esse exercício não forneceu para nós o volume que está sendo usado aí para a gente empregar na fórmula da molaridade, correto? Porque ele pede justamente para a gente calcular aí a concentração em mol por litro, ou seja, a molaridade. Vamos ter que calcular a molaridade aí, ou a concentração molar. Mas vejam que não foi fornecido o volume dessa solução. Então, para a gente calcular esse volume,
vamos ter que fazer aí a continha do volume total aí dessa solução. Para isso, vamos empregar a fórmula da densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. Lembrando que a massa aqui, gente, na densidade é a massa total. Então, como que a gente vai resolver isso? Forneceu aqui a densidade da água, uma densidade aí bem mais precisa, né? 1,044, que é igual. Essa massa que refere-se aqui na densidade é a massa total. Então, ou seja, é a massa do solvente mais a massa do soluto utilizado. Esse valor aí, somando 1000 com 120, vai dar 1120 gramas no caso. Dividindo aqui pelo valor do volume, que não sabemos e vamos encontrar. Bom, essa resolução, multiplicação cruzada, né? Então vamos fazer aí. Vai ficar 1,044 vezes o V, que é igual a 1120 no caso. Quem está junto com o volume vai passar dividindo, então vai ser 1120 dividido por 1,044. O resultado dessa conta vai ser de 1072,8. Lembrando que na densidade o volume na densidade é dado em centímetro cúbico, correto? Bom, e a gente deve lembrar também, né, pessoal, que na concentração molar o volume não pode ser em centímetro cúbico. Vamos ter que converter isso aí para litro no caso, correto? Bom, vamos colocar aqui, essa conversão no caso desse volume para litro vai ficar de 1,0728. Um valor aí bem preciso no caso, né? Tem que dividir isso aqui por 1000 para a gente encontrar aí o valor em litro. Então é este valor que a gente vai usar. Agora aplicando a fórmula da molaridade. Molaridade, que é igual à massa do soluto, dividido pela massa molar. Tem gente que coloca alguns alunos colocam um asterisco aqui, tem outros que usam M, né, para definir a massa molar. Fica aí a critério de vocês. Bom, eu vou usar M com asterisco para identificar que isso aí é a massa molar. Bom, jogando aqui então, né, nessa fórmula da molaridade, vamos repetir o primeiro M, que é o M da concentração molar no caso. A massa do soluto nós temos, foi fornecido, esse é o soluto, cloreto de hidrogênio no caso, 120 gramas. Né? Bom, outra coisa que a gente tem que calcular agora também é a massa molar do ácido clorídrico, né, que não foi fornecido. Aí, no caso, o exercício não forneceu. Mas a gente sabe que o hidrogênio, a sua massa é uma unidade. Como aqui só tem um hidrogênio, então é 1 vezes 1, que vai dar, aí, no caso, 1. O cloro, na tabela periódica, consultando aqui a tabela periódica lá do Química, da tabela periódica, né, do site tabelaperiodica.org, nós podemos verificar aqui que o cloro ele está com massa 35,4. Analisamos da seguinte maneira, depois da vírgula é 4, não mexemos no valor, não vamos aumentar. Então vai continuar sendo, aí no caso, 35. É esse valor que vamos usar aqui para o cloro. Temos um cloro somente na fórmula do HCl. Então vai ser 1 vezes 35 no caso, que vai dar 35. Somamos esses dois valores, vai dar 36 unidades. Ou seja, a massa molar do ácido clorídrico é de 36 gramas por mol. Né? Então esse valor aqui a gente vai colocar na massa molar, vezes o volume que convertemos para litro, 1,0728. Vamos esticar mais aqui a barra da divisão. Então vai ficar molaridade que é igual. Fazendo essa continha aí de divisão, o nosso resultado final vai ser de 3,06 mol por litro. Qual é a resposta correta, então, no caso aí? A resposta letra B. Certo, gente? Bom, essa é a resolução desse exercício aí, então. Vamos para um outro exemplo, que diz o seguinte. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Dado, massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Bom, esse exercício aí facilitou bastante para a gente, né? Porque ele forneceu
a massa molar da glicose. Então, somente aplicando aí, gente, a fórmula da molaridade, que é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Vamos ter que achar a concentração molar. Então vamos repetir o primeiro M. A massa do soluto aí foi fornecida, ó, 18 gramas. Toda vez que aparecer a informação gramas, é a massa do soluto. Então aqui M1 é 18. A massa molar foi dado de 180. É a massa molar da glicose, vezes o volume de 1 litro. Então veja que conta simples aí para nós, né? Vamos ter que dividir aí, no caso, 18 dividido por 180. Quanto que vai dar esse resultado? Molaridade, que é igual a 18 dividido por 180. É claro que a nossa resposta vai ser de 0,1 mol por litro. Temos aí qual resposta correta então para esse exercício? A letra A, no caso. Joia, pessoal? A resolução aí de um terceiro exercício, que diz o seguinte: no preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Então essa informação é o quê? A massa do soluto, é claro. Apareceu a informação gramas, né? Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Já sabemos então que esse exercício vai querer o volume. E sabemos também que o volume deve ser na unidade de medida litros. Correto? Aplicando aí a fórmula da molaridade, né, para a gente encontrar isso. Massa do soluto, massa molar vezes o volume. Bom, a molaridade foi dada, pessoal. A mol por litro, quando aparece a informação mol por litro, é a concentração molar. Então vamos colocar aqui no lugar do primeiro M, 0,05, que é igual. A massa do soluto foi dada? Claro, 0,4. 0,4 é a massa do soluto dividido por massa molar. Massa molar não foi fornecida, né? Então a gente vai ter que calcular. No caso aí é o cloreto de sódio, pessoal. Cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, fórmula aí NaCl, né? Então vamos fazer aí a separação, dois elementos diferentes, o Na em uma linha, o cloro em outra linha. Tem um sódio, um cloro, vezes a massa do sódio. Consultando a tabela periódica, sódio. O sódio está aqui, a massa dele aqui na tabela periódica está 22,9. Depois da vírgula sendo 9, vamos arredondar para 23. Então a massa do sódio, 23. 1 vezes 23 dá 23. A massa do cloro, vamos observar. Cloro, cadê o cloro? O cloro está aqui na família 7A, o grupo 17. 35,45, ou seja, depois da vírgula 4, não mexemos, fica 35 para a massa do cloro. 1 vezes 35 dá 35. Fazemos a somatória agora, 5 com 3 dá 8, 3 com 2 dá 5, 58 unidades no caso. Esta é a massa molar aí do cloreto de sódio, no caso de 58 gramas por mol, vezes o volume que não sabemos. Vamos repetir o valor de V. Gente, notem que nessa equação aí nós temos uma igualdade de frações, devemos multiplicar cruzado. Então vamos ter a seguinte situação: 0,05 vezes 58 vezes V, que é igual a 0,4. Fizemos a multiplicação aqui desses fatores, vezes isso aqui, multiplicação cruzada, né? Agora vamos continuar a resolução. A multiplicação desses valores aqui, 0,05 vezes 58, vai dar 2,925 vezes V, que é igual a 0,4. Continuando esse cálculo, vamos continuar aqui em cima. Então ficará volume, que é igual a 0,4 dividido por 2,925. Volume que vai ser igual a... Veja que essa divisão vai resultar em um volume de 0,136 mol por litro. Correto, gente? Essa resposta aqui, ela se aproxima mais de qual valor? Ela se aproxima mais da alternativa A, que vai ser a nossa alternativa correta aí no caso. Beleza, pessoal? O último exemplo, ele trata aí de uma questão da Cesgran-Hill, né? Teve algumas modificações.
O metal mercúrio, Hg é o símbolo, é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 5 molar de mercúrio. Qual é a massa aproximada em miligramas de mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml de água, dessa água aí no caso contaminada por mercúrio, né, gente? O que nós temos que observar aqui primeiro é a expressão aí que foi colocada a concentração molar. Veja que está elevada aí por expoente, né? Nós podemos aí já escrever esse valor de uma outra maneira que possa aí de uma certa forma facilitar o nosso cálculo. Se quiser deixar dessa forma também, fica a critério de vocês. Bom, esse 5 vezes 10 elevado a menos 5, nós podemos escrever isso assim também. Ó. 5 é a mesma coisa que a gente escrevesse assim, 5 dividido por 10 à quinta, que é a mesma coisa que 5 dividido por 100.000, correto? E isso é igual a 0,00005 mol por litro no caso. Tá? Então esse vai ser aí o nosso valor da concentração molar que vamos aplicar nesta fórmula tão conhecida aí por nós, que é molaridade, que é igual à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume no caso. O exercício pede qual é a massa aproximada, então não temos o M1, a massa do soluto. A molaridade temos, que é de 0,00005, que é igual à massa do soluto, não temos, vamos repetir, dividido aí pela massa molar. Massa molar foi dado aí, gente, ó, do mercúrio no caso, de 200 gramas aí por mol. Vamos colocar esta informação aqui. E o volume aí foi fornecido em ml, 250 ml. Não serve para a gente, né? Vamos ter que converter isso aí para litro, né? Para a gente poder estar usando aí na fórmula. 0,25 é esse valor aí em litro. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Então veja, pessoal, como que nós prosseguimos essa resolução aí desse cálculo de molaridade. A molaridade aqui no caso, 0,00005, que é igual à massa do soluto, 200 é a massa molar, vezes aí no caso o volume que estava em ml aí no exercício e passamos para litro, 0,25, correto? Aplicamos aqui uma multiplicação cruzada desse cálculo, e vamos obter aí que a massa do soluto é igual a 0,00005 vezes 200 vezes 0,25. O resultado obtido aqui no caso, 0,0025 gramas. Mas veja que o exercício não quer a resposta em gramas, ele quer a resposta aí no caso em miligramas, né? Então quer saber quanto a massa aí em miligramas que esse garimpeiro ingeriu, né, nesses 250 ml aí de água. Então vamos ter que passar essa medida aqui para miligramas no caso. Sabemos que em 1 grama temos 1000 miligramas. E se encontramos aqui 0,0025 gramas, x para miligramas. Multiplicamos cruzado essa regra de 3 e vamos encontrar aí que o valor em miligrama será de 2,5 miligramas no caso, correto? Vamos aí ter como resposta correta, então, a letra D. Positivo, gente. Química Ensinada agradece, professor Ronaldo também. Esperamos aí que com a resolução aí desses exercícios, de uma certa maneira, possa estar ajudando vocês aí no entendimento desse assunto. Posteriormente vamos trazer mais resoluções, mais exercícios aí sobre concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. Fiquem no aguardo aí então. Valeu, pessoal, aquele abraço e nunca se esqueçam, estudar nunca é demais. Joia!